bom dia, meus caros irmãos e irmãs, queridos devotos e devotas de Santo Antônio, paz e bem. Estamos iniciando mais uma semana. Pedimos sempre as luzes, as bênçãos, de modo especial aos nossos santos e santas, ao nosso querido Santo Antônio, para que ilumine esta nossa semana, nos nossos trabalhos, em todas as atividades, na nossa convivência familiar. Hoje, segunda-feira, nessas reflexões do itinerário semanal do Evangelho, nós vamos refletir a partir do Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos de 1 até 10. Quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente, à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando aonde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhe faças esse favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois eu não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro, mas ordena com a tua palavra e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um, vai, ele vai. E a outro, vem, ele vem. E ao meu empregado, faz isto, ele faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Caros irmãos e irmãs, ao iniciarmos as reflexões da 24ª semana do Tempo Comum, nós temos essa belíssima narrativa, onde que Lucas, o evangelista, ele centra mais a sua atenção na fé. É muito importante isso, na fé que alcança o milagre. A fé como um caminho para a realização do milagre. Então, centra mais atenção na fé do que no próprio milagre. A figura do centurião, pagão, é muito importante essa referência, ela assume um papel emblemático, porque a fé do oficial, do centurião, do oficial romano, enfim, ela se compõe de dois elementos, de humildade e de confiança. E essas duas atitudes, elas se tornam, colocam o centurião, o oficial romano, aberto ao dom que ele está para receber e tornam aberta a comunidade dos discípulos de Jesus, que pode receber e também incluir pessoas das mais diversas origens sociais e étnicas. E depois disso eu quero me referir a esse detalhe também. Há um pormenor aqui que eu chamo a atenção, que também assim, algo muito atual. Enquanto que os anciãos recomendam o oficial romano a Jesus por alguns méritos que aos seus olhos tinha adquirido, ele merece que ele faça isso porque ele gosta muito do nosso povo, foi ele quem fez, quem construiu a nossa sinagoga. O próprio oficial romano manda dizer a Jesus: não te incomodes, Senhor, porque eu não sou digno de que entres debaixo do meu teto. É muito importante, eu vejo isso de uma forma natural, para Jesus são mais importantes essas palavras que indicam uma grande e sincera humildade do que a dos anciãos, de certa maneira, interesseiros. Faz isso para ele porque ele fez uma sinagoga para nós. Eu chamo a atenção desse detalhe. Aliás, outro detalhe desse evangelho
a resposta do que o centurião mandou para Jesus. Senhor, não te incomodes porque eu não sou digno de que entres na minha morada. Diz, uma palavra e ele vai ficar curado. Vocês recordam algo semelhante toda vez que a gente celebra a Eucaristia? Momentos antes de nós entrarmos na fila em nossas igrejas para receber a Eucaristia, quando o sacerdote apresenta a hóstia consagrada, a gente responde: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. A gente repete, então, em toda a celebração eucarística, essa profissão de fé do próprio oficial romano. Ora, eu quero chamar a atenção também que tanto Lucas como o evangelista Mateus considera este acontecimento um prelúdio da chegada dos pagãos à igreja. Isso interessa para Lucas ainda mais porque ele, e somente ele, haverá de sentir essa necessidade de dedicar a segunda parte da sua obra, que é os Atos dos Apóstolos, a esse grande evento. Como que o cristianismo, a fé cristã, a mensagem do Evangelho, ela é acolhida pelos pagãos. Então vislumbra-se aqui a dimensão universal da salvação que Jesus traz a todos os povos. Na terça-feira, dia 19 de setembro, nós vamos rezar e meditar o Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos de 11 até 17. Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos, e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: Não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. E então Jesus disse: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato se espalhou pela Judeia inteira e por toda a redondeza. Percebamos, no Evangelho da segunda-feira, no Evangelho da terça-feira, Jesus está fazendo milagres. É Jesus que ressuscita pessoas. Primeiro, os mensageiros que voltaram para a casa do oficial romano, no Evangelho da segunda, e encontraram o empregado em perfeita saúde. Então, Jesus que restaura a saúde. E agora, no Evangelho da terça, o Jesus que restabelece a vida. Então, Jesus, os seus discípulos e também essa grande multidão se deparam com esse caso de uma extrema, vamos dizer assim, desolação. Uma senhora viúva, tendo perdido o marido, também perde o filho único e está levando ele para ser sepultado. E este episódio da ressurreição do filho da viúva de Naim revela-nos duas atitudes de Jesus: a sua compaixão e o milagre que ele realiza. Penso que nós somos naturalmente levados a dar maior importância ao milagre. Mas percebamos, e eu chamo a atenção novamente, que a compaixão de Jesus é algo de muito maior e mais importante. Revela para a gente, na compaixão, o grande coração do Senhor, que é capaz de sentir os nossos sentimentos, de sofrer com cada um de nós. Diz o Evangelho, o Senhor se compadeceu, sentiu compaixão da mulher. E essa compaixão é que leva Jesus, conduz Jesus a realizar o milagre, a atuar. Então a palavra poderosa de Jesus restitui a vida ao jovem. Devolve para o jovem também a palavra, porque o que diz o Evangelho? Assim que ele ressuscitou, assim que ele retornou à vida, ele começou a falar. Então Jesus devolve para ele também a palavra. E desencadeia o reconhecimento de todos os que estavam aí.
glorificavam a Deus dizendo que um grande profeta apareceu entre eles, veio visitar eles, Deus visitou o seu povo. Nesse texto proposto para terça-feira, Lucas, aqui é um detalhe importante, é a primeira vez que Lucas chama no seu evangelho Jesus de Senhor. É a primeira vez que faz isso, depois dos relatos do nascimento. Por que isso? Porque a vitória sobre a morte começa a manifestar Jesus como Senhor. Senhor de todas as coisas, Senhor da vida, Senhor e da morte. Então esse episódio do Evangelho da Terça tem um claro sentido já messiânico, aponta Jesus como Messias. E apenas Lucas ele refere este milagre, que evidencia a ternura de Jesus para com os humildes e pobres, como tantos outros textos também do Evangelho de Lucas, onde particularmente resplandece a misericórdia divina. De qualquer forma, eu quero chamar a atenção para o que move Jesus, o que impele Jesus. Sempre é a compaixão e o desejo de que a vida de cada ser humano ela esteja restabelecida. Na quarta-feira, meus caros irmãos e irmãs, dia 20 de setembro, nós vamos rezar e vamos meditar o Evangelho de Lucas, o capítulo 7, versículos de 31 até 35. Disse Jesus: com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças, se dirigem aos colegas, dizendo: tocamos flauta para vós e não dançaste. Fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: ele é um comilão e beberão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Nesse trecho da quarta-feira, Jesus faz essa comparação, compara Jesus a João Batista. As diferenças entre os dois são evidentes e significativas, mas o objetivo de Lucas é sublinhar a simpatia com que o povo simples acolhe Jesus, em contraste com a atitude dos fariseus e dos doutores da lei. Então Jesus ele usa uma comparação que deixa transparecer o seu juízo acerca dos seus contemporâneos. A pergunta inicial, ela certamente é retórica. Com quem hei de comparar os homens desta geração? Não se refere a todos os contemporâneos de Jesus, mas, creio, apenas aqueles que, não tendo prestado atenção ao precursor João Batista, também agora não querem ouvir o próprio Jesus. Parece aqui, obviamente, se tratar da obstinação com que alguns judeus recusaram a palavra de Jesus. Revela um coração impermeável a toda e qualquer convite que Jesus faz à penitência e também à conversão. Estão fechados, coração endurecido, mente fechada, mente endurecida. Talvez a gente também precisa trazer isso para nós. Quer dizer, será que também nós, muitas vezes, eu, você, nós não acabamos reagindo como as crianças da praça ou como os fariseus e doutores da lei? Não nos animamos também nós, ensabedores e críticos perante certas propostas de mudança de vida que nos vêm de Deus através, seja lá das lideranças da igreja, dos pastores a quem confia o ministério de nos guiar no caminho da fé? Jesus, no Evangelho, ele fala de crianças que estão lá sentadas nas praças. Provavelmente recusavam toda e qualquer proposta de jogo, de festa, porque não queriam se levantar, não queriam se mexer, estavam ali indiferentes com as brincadeiras que estavam acontecendo. Assim também, as críticas dos doutores da lei obedeciam uma tática para proteger
o seu imobilismo espiritual. Os doutores da lei, os mestres da lei, os fariseus, eles não queriam se mexer nessa perspectiva de que precisam renunciar à sua posição estável, confortável e empreender então um novo caminho, em docilidade, em consonância com a palavra de Jesus, em docilidade, de abertura para com o Espírito. Eles não foram capazes de fazer isso. Caros irmãos e irmãs, com essa reflexão nós concluímos esse itinerário de reflexões desta primeira parte da 24ª semana do Tempo Comum. Nós vamos nos encontrar novamente na quinta-feira, neste mesmo horário, levando então as mensagens dos evangelhos da quinta, da sexta e também do sábado. Eu quero desejar a cada um de vocês, caros irmãos e irmãs, também às suas famílias, um abençoado início de semana, pedindo sempre as luzes, a proteção de nosso querido Santo Antônio. Paz e bem.